O nosso tema aí, né, com os versículos chaves, e o nosso tema que nós estamos estudando, deixe-me pegar aqui só o livro, né? Estamos estudando esse livro aqui, Igreja Irresistível, que é um grande, que nos traz alguns desafios. E quando nós falamos, queridos, de igreja irresistível, nós não estamos falando de uma igreja popular, nós não estamos falando de uma igreja que cresce simplesmente no contexto humano aqui, que igreja legal, não. Nós estamos falando de uma igreja acima de tudo que é aprovada pelo Senhor da igreja. Então a nossa perspectiva é essa, né? Qual é uma igreja, ou quais são as características de uma igreja que o céu olha, que Deus olha, que Jesus olha e diz: essa é uma boa igreja. E eu gosto de pensar muito nisso, na perspectiva das cartas que Jesus escreve no Apocalipse para 7 igrejas. Será que Jesus olha para as igrejas? É só a gente ler aquelas cartas lá que a gente vê, né? Eu tenho a seu favor isso, eu tenho contra você aquilo, tal. Então, lá do céu, os olhos do Senhor estão atentos, estão abertos ao que somos e ao que fazemos como igreja. Então, quando nós falamos de igreja irresistível, nós estamos falando exatamente disso. Qual é a igreja que é agradável aos olhos do Senhor da igreja? Afinal de contas, Ele é o Senhor da igreja, né? Então, qual é a igreja dos meus sonhos? Mais do que isso, né? Qual é a igreja dos sonhos de Deus, que Deus deseja que exista, que esteja presente na terra, para podermos fazer aquilo que lhe é agradável. E uma igreja, queridos, que faz com que as pessoas se aproximem dele, para que as pessoas estejam vivendo mais dentro da vontade do Senhor. Eu estava conversando esses dias atrás com o marido, a semana passada, né, com o esposo da Fábio, que esteve aqui, e a gente falando sobre as igrejas hoje em dia. Nem toda igreja gera pessoas que se aproximam de Deus. Na verdade, a gente está vivendo um tempo que muitas vezes as igrejas estão criando uma certa rejeição à fé, à espiritualidade e ao relacionamento com Deus, porque as pessoas decepcionam-se com outras pessoas, e aí muitas vezes nós confundimos isso, e a nossa decepção vira decepção com Deus, e isso nos atrapalha a nossa espiritualidade e a nossa fé, né? Nós temos mostrado isso aqui, que são algumas qualidades que a igreja precisa buscar, né, para que a gente possa de fato agradar a Deus e sermos uma igreja útil a nós como pessoas, né, para que a gente possa de fato desenvolver e crescer na nossa própria fé. E a pergunta central para nós é: o que faz uma igreja ser irresistível aos olhos, vai depender de cada um, mas aos olhos de Deus? E aí, hoje nós queremos responder dar a segunda resposta. Uma igreja irresistível é uma igreja que não se esquece de quem ela é. É uma igreja que sabe o que ela está fazendo aqui, que conhece a sua missão, conhece os propósitos. O livro conta uma história muito interessante, quando não esqueça, ele história de um homem que depois de 16 anos descobriu que uma empresa de café vendeu muito café, usando imagem para propaganda. E ele entrou num processo, e lá nos Estados Unidos isso não é tão complicado, recebeu uma indenização só de 15 milhões de dólares por causa disso. E aí o autor chama: por que ele conseguiu aquele dinheiro? Porque ele olhou na fotografia antiga dele, ele era
se reconheceu naquela foto, era ele, né? E de primeira a sua só faz, comprou e ganhou uma boladinha aí de 15 milhões de dólares, né? Por quê? De quem ele era, ainda que tivesse passado muito tempo. A igreja não pode se esquecer de quem ela é, qual é o nosso papel aqui, por que somos igreja. E aí, queridos, isso tem a ver com o que Deus, a intenção de Deus para nós. E nós precisamos lembrar que nós nunca somos um fim para nós mesmos. A gente não é o alvo final. O objetivo final de uma igreja é ser uma igreja legal, tal. Não. O objetivo da igreja sempre é ter a consciência de que existimos para um propósito muito maior. E aí, logicamente, que depois a gente vai falar sobre esses propósitos. Quais são os propósitos de Deus para uma igreja, né? A evangelização, o ser discípulo, fazer discípulos, a questão da adoração, do testemunho, do serviço. E aí a gente pode ir acrescentando algumas coisas, mas a igreja não existe por causa dela. A igreja existe como um instrumento ou como um meio, uma coisa. Foi feito na história da nossa própria igreja, não tinha como objetivo apenas construir um templo e sermos uma igreja legal lá no Jardim Paraíso em Botucatu. O objetivo da igreja é cumprir os objetivos do Senhor para com as nossas vidas. E daí, queridos, a grande pergunta que fica então é: quem somos? Ou o que somos, né? Qual é a identidade da igreja? E aí nós precisamos lembrar algumas coisas que são a igreja, queridos, é, acima de tudo, talvez a maior identidade, a maior definição da igreja é que nós somos o corpo vivo de Cristo Jesus. Essa identificação com essa com Jesus é que nos torna, ou que torna a igreja especial, diferenciada de qualquer outro organismo, entidade, autarquia, governo, poder, seja o que for. Porque quando nós falamos de Jesus, nós lembramos, entre tantas coisas, nós lembramos, aqui a configuração aqui mudou, mas esse aqui está melhor. Nós lembramos, queridos, que Jesus, ele é tanto homem quanto Deus. Ele tem uma natureza humana e uma natureza divina. Jesus não é só Deus, e Jesus não é só homem. Nele habitava a plenitude de Deus e a plenitude dos homens. Então, em Cristo Jesus, nós encontramos essa natureza divina humana, e que essas duas naturezas, elas se unem, né? Na teologia a gente chama de união hipostática de Cristo, quando as duas naturezas, elas se misturam, elas conseguem se unir, mantendo a característica de cada uma delas. Ao mesmo tempo, essa unidade, ela é distinta, porque Jesus não deixa de ser Deus para ser homem, e não deixa de ser para ser Deus, e ele é único em relação a isso. E aí, quando a gente olha Paulo falando que a igreja é o corpo vivo de Cristo Jesus, nós temos que lembrar da mesma natureza da igreja. A igreja tem essa natureza divina e humana. Divina,
Porque ela origina-se no próprio Deus. É Deus que forma um povo para si. É Deus que escolhe um povo para ser chamado de igreja, de ser chamado meu povo, né? Tu és o meu povo e eu sou o seu Deus. Então a igreja tem essa característica divina, mas ao mesmo tempo a igreja tem a característica humana. E é por isso que nós estamos aqui, né? Porque a igreja é composta por gente. Se de um lado Deus está presente, se de um lado a igreja é a igreja de Deus, por outro lado é a nossa igreja, é a minha, é a sua igreja. É uma igreja que tem a presença de Deus, mas que também tem a presença de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. E a gente tem essa perspectiva, né, dessas duas naturezas da igreja trabalhando conjuntamente para sermos quem somos. E quando a gente fala da igreja nessas duas perspectivas, queridos, algumas coisas vão sendo, né, nessa perspectiva. Então, quando nós falamos dessa identidade múltipla da igreja, a gente tem que lembrar que a igreja é tanto uma coisa quanto outra coisa. Ela é tanto divina quanto ela é humana. E aí eu coloquei aqui apenas de forma didática, né? Igreja com I maiúsculo, igreja com I minúsculo. A igreja com I maiúsculo tem a ver com essa perspectiva divina, com essa coisa que não tem outra alternativa a não ser a gente reconhecer a igreja como a igreja de Deus mesmo, que ela é divina. Mas a igreja com I minúsculo é essa igreja que nós estamos aqui, né? E quais são algumas coisas que diferenciam essas duas igrejas, né? Por exemplo, nós somos igreja, pessoas, né? A igreja, a gente ouve muito falar isso, igreja não é prédio, igreja são as pessoas, e é verdade, mas ao mesmo tempo, nós somos igreja no sentido de prédio, de lugar. Nós somos igreja, pessoas, mas nós nos reunimos na igreja, lugar. Então, a reunião das pessoas, das alcançadas pela graça, salvas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, essas pessoas formam a igreja. Mas ao mesmo tempo nós nos encontramos na igreja. Onde que você vai? Vou na igreja, né? Mas está errado falar isso? Não, nós só temos que ter essa distinção, que o prédio faz parte do processo, embora não seja o mais importante, né? Em segundo lugar, nós somos a igreja universal, né? A igreja espalhada por toda a terra, por todos os continentes, por todos os lugares, em todas as épocas. Mas por outro lado, nós somos a igreja local, uma igreja individual. Então aqui em Botucatu nós temos uma igreja, que é a igreja que faz parte da igreja universal. Nós temos uma igreja no mundo, a igreja universal, mas por outro lado, nós temos várias igrejas em Botucatu, ou várias igrejas no mundo, no Brasil. Então, nós temos 8 igrejas presbiterianas em Botucatu, nós temos a igreja Assembleia de Deus, nós temos igreja batista, nós temos igreja metodista e assim por diante. Então, essas duas perspectivas. Uma terceira perspectiva, né? Nós somos igreja, e aí a gente está falando de organismo vivo, e nós somos igreja organização, né? Igreja como organismo tem a ver com essa comunhão, com essa integração de vidas, de uma só fé, um só amor, uma só esperança. Estamos juntos, independente de estarmos assentados em bancos ou cadeiras de plásticos, debaixo de um prédio ou debaixo de uma árvore, como
pessoas, igreja, corpo vivo de Cristo, nós fazemos parte de um organismo vivo que pulsa. Mas por outro lado nós temos uma organização, que aí eu coloquei aqui como exemplo IPJP, Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso, que se reúne na Avenida Rafael Laurindo, que tem o CNPJ número tal, que tem o contador X lá, que presta contas para o governo do que acontece aqui. Então nós somos tanto organismo quanto organização. Nós somos uma igreja triunfante, essa igreja, a igreja do céu, né? A igreja composta por aqueles que estão ou estarão com Cristo para sempre. E nós somos a igreja militante, a igreja aqui da terra, que trabalha, que luta, que se esforça, que tem os seus projetos, que investe financeiramente em determinadas coisas. Uma igreja que trabalha pelo Evangelho. E nós temos uma igreja perfeita, e nós temos uma igreja, e somos uma igreja imperfeita. Não é uma igreja perfeita, porque no coração de Deus, na perspectiva divina, a igreja do Senhor é um organismo perfeito na perspectiva de Deus, mas na perspectiva humana, nós temos uma organização imperfeita, porque nós somos compostos de pessoas que são imperfeitas, pecadoras, limitadas, e a gente vive sempre nessa limitação do que somos e do que conseguimos fazer. Então, queridos, nós não podemos, eu usei isso aqui, a gente poderia trabalhar mais algumas características, essa semelhança aí, esse diferencial entre o aspecto divino e o aspecto humano da igreja, e nós não podemos esquecer isso, tá? Por quê? Porque os nossos olhos captam o que nós somos na perspectiva humana, mas o nosso coração precisa estar focado em quem nós somos na perspectiva divina. Que o mesmo Cristo, que é o cabeça da igreja, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. E naturalmente que nós como igreja, a gente tem que juntar de alguma forma essas duas naturezas da igreja, porque é aí que a gente vai ver a importância e reconhecer a importância da igreja. Eu sei que tem um projeto de Deus para a igreja e que tem um projeto de homens para a igreja. Mas então tinha que ser só o projeto de Deus para a igreja. Seria perfeito isso, mas isso só a igreja gloriosa quando a gente estiver no céu, e aí diz que não vai precisar de templo, não vai precisar de estrutura, não vai precisar de pastor, porque nós estaremos na presença do Senhor, e Ele nos bastará, e Ele nos será suficiente. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos ter que caminhar nessa perspectiva de uma igreja que é divina e que é humana ao mesmo tempo. Uma igreja que é divina, o seu ideal, o seu chamado, o seu propósito, a sua missão, isso continua inalterado. Mas as perspectivas humanas da igreja, isso tem a ver com tempo, tem a ver com espaço, tem a ver com jeito. Algumas igrejas se reúnem no domingo de manhã, todo mundo de terno e gravata, né? As mulheres totalmente chiques, né? Tem a ver com o estilo de igreja. A gente é mais informal, outra mais informal ainda. Uma reúne de manhã, a outra reúne à tarde. Um canta só hino tradicional, outro já canta só louvores mais contemporâneos. Isso é a perspectiva humana da igreja. Nós não podemos misturar essas duas naturezas da igreja, né? E no domingo que vem a gente vai falar sobre essa essência, o que faz com que a igreja seja aprovada por Deus, apesar das diferenças humanas que existem, né? Na natureza divina da igreja não há mudança. O que Deus quer para a igreja, nessa perspectiva divina, ela vale para absolutamente
todas as igrejas. Agora, há características que são humanas, e aí cada igreja tem a sua própria cara, tem o seu próprio jeito, porque é composta de pessoas que Deus fez e que nos deu a criatividade, nos deu a capacidade para podermos pensar a igreja parecido um pouco com quem somos e com o que fazemos, que tem a ver com questões culturais, que tem a ver com essa perspectiva humana. Isso aqui ficou claro para vocês, gente? Essas duas naturezas da igreja, a partir das duas naturezas de Jesus. Porque para mim isso é fundamental, porque se a gente olhasse para a igreja apenas nessa perspectiva humana, a gente ia virar e dizer, não vale a pena, eu tenho mais o que fazer, né? Eu tenho coisa mais importante para aproveitar melhor o meu domingo, né? Para aproveitar melhor o meu dízimo. Se a gente olhar a igreja só numa perspectiva, a gente vai ficar desanimado com o que a igreja é e com o que a igreja faz. Mas quando nós vemos a igreja de forma equilibrada, como um retrato de Cristo Jesus, né, o cabeça da igreja, a gente vai entender algumas coisas e nós vamos compreender o valor da própria igreja. E a partir daí, deixa-me, cadê o microfone aqui? Cadê? Eu não estou conseguindo. Está aqui. Não estava conseguindo ver o pedestal. É uma questão. Não sei se eu estou correta. Quando Cristo voltar, ele vai como fala, buscar a sua noiva, que é a igreja, com I maiúsculo. Certo. Então, como igreja com I minúsculo, nós devemos querer sempre nos aproximar dessa realidade de ser a igreja do Senhor virando resgatar. É isso. É isso. A gente só não pode esquecer. Porque assim, porque a gente precisa ter entendo que a gente precisa ter essa consciência de sempre revisitar nosso pensamento, nosso coração, se eu de fato estou me parecendo mais com a igreja que o Senhor virá buscar. O que a gente não pode fazer, e aí o seu pensamento é exatamente esse, é porque Jesus, ele sabe que nós somos essa igreja aqui. E isso aqui não é escondido aos olhos de Jesus, tanto é que essas questões, elas estão na palavra de Deus. Então isso aqui não é desprezado, e essas coisas aqui, elas não são, vamos dizer, de menos importância, de menor importância em relação a essas. Agora, o que nós estamos é que entra o processo de santificação, por exemplo. Só que a santificação é individual, é pessoal, que é um progresso, é progressivo, é um processo contínuo. Para quê? Para isso aqui, para essa igreja com I minúsculo, vai chegar o tempo que nós estamos prontas, nós somos ao mesmo tempo, mas isso aqui nós não vamos deixar de ser nunca. Isso aqui um dia a gente deixa de ser, né? Então isso aqui tem a ver com uma igreja que faz parte da sua essência, independente de ser uma igreja militante ou triunfante. Isso aqui faz parte da igreja. Um dia nós vamos deixar de ser isso aqui, para ser só isso. Mas aí todos, essa é a minha questão. O que você está falando em todos? Quem que são esses todos? Porque aí eu penso do trigo e do joio. Tá, sim. Aqui faz, dentro desse somos igreja imperfeita, aqui tem trigo e joio. Essa lembrança do trigo e do joio explica bem isso aqui. Essa igreja aqui tem trigo e joio. Essa aqui não, aqui só tem trigo. Tá? Então, quando Jesus voltar, e aí Jesus é muito claro, vai separar de um lado a ovelha, de outro lado o bode. Né? Qual que é a expressão de Jesus? Do trigo e do joio, né? De que nessa igreja humana,
com I minúsculo, né, que é a igreja da terra, igreja que tem nome, igreja que tem essas características. Aqui a gente tem trigo e joio, a gente tem ovelha e bode, a gente tem lobo com cara de ovelha, né, jamais ovelha com cara de lobo, né, o inverso não vale, porque é a igreja que está no contexto da terra, que tem como propósito fazer com que todos olhem para Jesus. O foco é Jesus, não a igreja propriamente dito. Ficou claro? Beleza. Pensando nessa identidade da igreja, queridos, nós encontramos 3 figuras que a Bíblia usa para explicar o que é a igreja. Nós temos muitas outras figuras, né? Eu não estudei o livro todo e eu não me lembro agora se a gente vai usar outras figuras, né? Mas nesse capítulo 2, a gente tem 3 figuras, ele usa 3 figuras para dizer o que é igreja. Igreja aqui, né? Igreja, essa igreja com I minúsculo, que é a figura da noiva, a figura do soldado e a figura do rei, né? A figura da noiva, a igreja como noiva de Cristo, a gente encontra isso em vários textos. Eu coloquei aqui 2 deles, né? Então a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Qual é a perspectiva? É a perspectiva da expectativa do encontro, né? A noiva e o noivo são caracterizados por um dia o casamento vai acontecer, né? A noiva e o noivo vivem nessa expectativa de quando será o encontro, né? Especialmente quando a gente pensa na Bíblia aqui, a questão do casamento no contexto cultural em que a Bíblia foi escrita, a gente tem que lembrar que o noivado normalmente era um noivado firmado entre os pais, entre as famílias. Então, o pai do noivo negociava com o pai da noiva e dizendo: olha, nossos filhos vão bom casamento, né? E aí podia ter interesses legítimos e interesses não legítimos, né? Mas era a expectativa do noivo e da noiva, e às vezes que é a cara dele, como que é o rosto dela, né? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Aliás, dar certo ou não dar certo não estava em jogo, né? Mas como será? Sentido da expectativa, do encontro, né? De uma nova relação, mas de uma relação permanente, duradoura, perfeita, né? Em que o noivo, né, que se transforma no esposo, chega. Agora a noiva é cuidada pelo noivo, né? A figura do noivo é a que seu né? O pai não tinha, agora eu te dou, porque eu tenho. É o esposo perfeito. Assume essa relação para abençoar, né? E aí nós temos esses 2 textos que eu coloquei aqui, né? Apocalipse 21, já no final, né? Então um dos 7 anjos que estavam as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e disse: venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então a expectativa do encontro da igreja com o Senhor Jesus, né? O texto muito conhecido, talvez mais conhecido, é Efésios capítulo 5, do Paulo vai falar de casamento, né? E casamento aí humano, né? na perspectiva humana, divina, e aí chega no final de Efésios 5, ele vai dizer: olha, isso tudo é para vocês aí, maridos e mulheres, tudo, mas há uma coisa que é maior do que isso, que eu quero mostrar, a questão do relacionamento, da união entre Cristo e a igreja,
né? O vínculo de amor, a aliança de amor, né? Entre um homem e uma mulher, entre o noivo e a noiva, entre o marido e a esposa, né? E nesse relacionamento aí eu coloquei algumas coisas que fazem parte desse vínculo do casamento, do noivado, né? A admiração da noiva pelo noivo, o amor de ambos, a renúncia, né? Quando eu escolho casar com alguém, eu renuncio a outros amores, né? A questão da exclusividade, do compromisso incondicional, a beleza da noiva e do noivo, né? Às vezes eu fico impressionado, lógico que eu vou falar aqui só do lado dos homens, né? As noivas viram e dizem: pastor, mas meu noivo é bonito, né? Olha, bonito meu noivo, olha o tanto que ele ficou bonito no casamento. A gente acaba, tá bom, ficou bonito, tudo bem, né? Mas os olhos da noiva, o noivo para a noiva, são olhos que conseguem enxergar com outro olhar, né? É uma beleza não apenas na perspectiva do visual, né? Mas na perspectiva do próprio coração, né? Um noivo e uma noiva conseguem enxergar algo que ninguém mais enxerga, que só ela ou só ele conhecem. E aí Jesus olha para nós e ele conhece o nosso coração. 1 Samuel 16, né? O homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. Então Deus olha não a estrutura física da igreja, Deus olha não é o quanto a igreja arrecada, a igreja não olha o quanto a igreja distribuiu de cesta básica, mas aí o noivo olha para a sua noiva e diz, olha para o coração da noiva, por que ela faz essas coisas todas, né? Então o olhar do noivo para a noiva e o olhar da noiva para o noivo é um olhar apaixonado, é um olhar de amor, é um olhar em que a atração não é pelas questões estéticas e exteriores, mas pelo compromisso do coração na existência, na história, na experiência do dia a dia, né? E a gente tem que lembrar que Deus olha para nós nessa perspectiva, e nós também precisamos olhar para Jesus como o noivo, aquele que nós esperamos, que nós conhecemos, mas não ainda de forma plena e completa. Mas quando chegar o dia do casamento, né, o dia aqui, né, a noiva aguardando o cordeiro, que é o esposo, aí sim, né? Então, e um outro texto eu não coloquei aqui, mas que eu estou lembrando aqui agora, é lá das virgens, prudentes e imprudentes, né, na espera do noivo, né, expectativa, quando é que ele chega? Não sei, mas tem que ter óleo, né, para a chama não apagar, né? O fogo não pode apagar, eu preciso estar preparado, porque o noivo pode chegar a qualquer momento. Não tinha WhatsApp, não tinha lá aquele negócio para seguir no WhatsApp quando alguém está viajando, né? Onde que está, né? Edileia viajou ontem, aí a gente fica acompanhando, né? Se já chegou, não chegou, está por onde, né? Onde que está no caminho, e a gente vai acompanhando. Ali Jesus não fala desse tipo de coisa, é uma expectativa de uma chegada que eu não tenho nem noção se já saiu ou se ainda está arrumando a mala, né? Mas essa expectativa do encontro. Ficou clara essa questão da igreja como noiva que espera a chegada do noivo? Está claro, gente? Nós precisamos lembrar de quem nós somos. Nós não podemos nos esquecer dessas características que indicam a nossa identidade, a identidade da igreja. Então, na perspectiva do I maiúsculo, né, dessa perspectiva divina, nós somos a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. E nós, no I minúsculo, a gente está esperando a chegada do noivo. E aí quando o noivo chegar, ele nos toma para si, e aí nós
deixamos tudo aquilo que nós não conseguíamos por nós mesmos, para podermos viver a plenitude da vida com o próprio Senhor Jesus. A segunda característica da igreja aqui, querido, é da igreja como soldado, como um exército, né? Individualmente nós somos soldados, mas de forma coletiva nós somos um grande exército, né? Eu não citei aqui o texto de Ezequiel 36, aliás 37, né? Quando fala lá do vale de ossos secos. Eu acho linda aquela imagem, né? Quando o Senhor vai dizer, e formou a partir de tudo aquilo que acontece lá, no capítulo 37 de Ezequiel, diz, e formou um grande exército, um exército numeroso, né? Somos nós, um grande exército. Individualmente nós somos como que soldados, e aí nós precisamos lembrar que Cristo é o nosso comandante. Ele é o Senhor desse exército. Ele na hierarquia do exército é general, general que é o último, né? Ele é o general, né? É verdade, tem o cântico lá, né? O nosso general é Cristo, né? Ele é o nosso comandante, é Ele quem ordena e define quais são as guerras que nós precisamos enfrentar. É Ele que dá a última palavra, é Ele que dá a palavra de ordem. Isso tem a ver com a obediência da igreja. Nós precisamos ser uma igreja que esteja atenta às ordens do seu comandante, porque é Ele que vai dizer como as coisas devem ser feitas. É Ele que vai dizer quais são as guerras que nós precisamos lutar, para a gente não lutar guerra errada, nós não lutarmos guerras que não são nossas. Então nós precisamos estar à disposição daqueles. E eu não fiz exército, mas uma das coisas que a gente vê claramente, né, resposta para o comandante é apenas sim senhor e não senhor, né? Eu não discuto a ordem, eu obedeço, ou é sim senhor ou é não senhor, porque o comando é claro, o comando é evidente. E aí alguns textos, 2 textos que eu quero, aliás, para o exército são 3 textos. O primeiro texto é quando Paulo vai falar para Timóteo, né? Para Timóteo não se esquecer de que ele deveria ser um bom soldado, que através do soldado e as ordens semanadas mais altas. E aí dizer para Timóteo, esqueça disso, seja um soldado de Cristo Jesus. Lembra que o objetivo do bom soldado é agradar aquele que o avistou. O objetivo do soldado é e o dizer muito bem, senso de dever cumprido. Então a igreja como exército, individualmente nós fazemos parte desse exército, né? Nós somos soldados. A grande questão é, somos bons soldados? Estamos agradando aquele que nos alistou, aquele que nos chamou, aquele que nos convocou? Essa é a resposta que nós devemos dar, né? Diante dessa identidade da igreja. A segunda característica do exército, queridos, é que o exército é um exército que está preparado para a batalha. Quando chama para a batalha, quem gosta de falar isso é o pastor Hernandes, né? O pastor Hernandes tem uma frase, né, eu não lembro exatamente como ela, né, de que não foi chamado
um grande piquenique, né? Que a igreja não foi chamada para um parque de diversões, a igreja foi chamada para uma batalha, né? E o texto clássico mais conhecido é exatamente esse texto de Efésios capítulo 6. E aí o apóstolo Paulo vai nos lembrar quais são as nossas batalhas e quem somos nós na batalha, né? Contra quem que a gente luta, né? Não são inimigos de carne e de sangue, ou seja, a gente não luta contra outro, a gente não luta contra a igreja católica, a gente não luta contra o centro espírita, a gente não luta contra a igreja tal ou o movimento tal. A nossa batalha, ela tem uma perspectiva muito maior, porque são batalhas que acontecem na perspectiva do céu, da eternidade, né? Daquilo que Paulo chama de regiões espirituais, né? De lugares em que os olhos hoje não são capazes de contemplar, de ver, mas que nem por isso ela não deixa de ser uma coisa real, verdadeira, que existe de fato. Então nós temos que ter essa consciência, né? Quais são as nossas lutas, quais são os nossos inimigos, e aí ele tem que conhecer quais são as estratégias do nosso inimigo, quais são as nossas, aquilo que nos reveste de poder ou de proteção. E ele vai dizer, e por isso, sejam fortes, é no Senhor. A nossa força e o nosso poder está. E aí o apóstolo Paulo vai destacar essa questão da armadura para a gente resistir, para a gente viver, para a gente passar pela batalha e dizer, estou aí, baleado, cambaleando, mas estou firme e forte. Né? Porque Paulo deixa muito claro, a Bíblia deixa muito claro, que o tempo da nossa permanência aqui da igreja com I minúsculo é um tempo de batalha, queridos, é um negócio. Às vezes eu falo isso, gente, quando a coisa está, quando tudo está caminhando muito bem, fica preparado, fica esperto, porque tem alguma coisa para acontecer. Por quê? Porque o inimigo, queridos, ele é mau, ele é ardiloso, e do inimigo das nossas almas, do próprio diabo. Ele não entrega os pontos, né? E ele assim, ele não tem escrúpulos, não tem, né? E às vezes a gente brinca, né, com algumas questões que são claramente espirituais, e a gente acha que é só uma questão de opinião, né? Eu prefiro o Márcio, eu prefiro o Fábio, não, a cor da roupa que o pastor usou, isso aqui não tem nada a ver. E a gente às vezes vai perdendo tempo nessas coisas tão pequenas, que a gente esquece, queridos, de que a nossa batalha é contra o diabo. E aí ele vai dizer como que a gente tem que enfrentar a batalha, né? Ele vai falar dessa armadura, né? O nosso objetivo hoje não é destacar isso aqui, mas é interessante que a gente tem várias armas aqui que são de proteção, e a gente só tem a espada, que é a palavra de Deus, que é a arma de ataque, né? Mas a primeira preocupação do apóstolo Paulo é que vocês sejam guardados, que vocês sejam protegidos, né? Que vocês tenham o coração, a vida guardada contra os ataques do grande inimigo, né? Nessa batalha espiritual. E aí um outro texto que eu coloquei aqui, queridos, 2 Coríntios capítulo 10, aqui é apenas a questão dos termos que Paulo usa, né? Nós lutamos, armas poderosas, né? Para derrubar, para acabar, para destruir, para levar cativo, né? Com o objetivo de obedecer a Cristo. Toda essa linguagem de batalha, de guerra,
né, tem esse fim final, a nossa obediência a Cristo Jesus. E aqui vai falar do que? Da questão da nossa mente, onde que está aqui, né? Usando armas poderosas para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos, opiniões arrogantes. Paulo está falando aqui que a luta é aqui, ó, é aqui, né? A nossa mente, o nosso raciocínio, a forma de pensarmos é o campo de batalha, né? O campo de batalha não está aqui na avenida. O campo de batalha é a nossa mente, é o nosso raciocínio, os nossos pensamentos, as nossas convicções a respeito das coisas de Deus, né? As nossas batalhas têm a ver com isso aqui. A gente tem falado aqui, né, usado o termo cosmovisão, como é que a gente enxerga o mundo, como que a gente vê a vida, como que a gente interpreta os acontecimentos. A verdadeira batalha está focada nessas coisas, para a gente poder conseguir obedecer a Cristo Jesus. Como soldado, então, nós precisamos servir com coragem, com honra, com determinação, né, numa atitude de obediência ao nosso grande comandante, né? E aí essa linguagem do exército, do soldado, né, nos faz pensar nessas coisas. E aqui eu destaco especialmente o senso de missão, né, o senso de missão. Qual que é o objetivo da batalha? A batalha acontece para conquistar o quê? Para chegar onde? Então nós precisamos trabalhar isso aí. E a terceira figura, a terceira imagem usada para falar sobre a igreja, queridos, é a linguagem da família real, ou usando o texto lá de Pedro, né, do sacerdócio real. É interessante que a gente pensa em Cristo Jesus, né, como rei, né? Apocalipse 17:14, ele é o rei dos seis, o Senhor dos senhores. E aí nós temos o texto aí de 1 Pedro, né? De que nós somos sacerdotes reais, nós fazemos parte desse sacerdócio real, e que tem a ver com a linhagem do próprio Senhor Jesus. Jesus, ele é da linhagem de Davi, ele é filho de Davi, ele assume o trono de Davi, e nós somos adotados à família de Deus, ou seja, nós fazemos com Jesus parte da mesma família da fé. Em Cristo Jesus nós fazemos parte dessa linhagem real, e a nossa identidade, né? Antes vocês não tinham essa identidade como povo, mas agora vocês são povo de Deus. Agora vocês são povo de Deus, né? Nessa perspectiva, né, de que nós somos herdeiros com Cristo Jesus, porque nós fazemos parte dessa mesma linhagem, fazemos parte da mesma história, né? Somos adotados, né? Agora nós o chamamos de Abba Pai, porque Ele nos adotou como seus próprios filhos. Nós somos herdeiros e, portanto, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós dividimos com Cristo toda herança que Ele recebe. Nós recebemos com Cristo todos os benefícios de fazermos parte dessa família. Mas claro, não só os benefícios, mas também as responsabilidades, né? E quando fala de sacerdotes reais, qual que era a linhagem dos sacerdotes lá do Antigo Testamento? Qual família? Lembram? Qual família no Antigo Testamento que ocupava o sacerdócio? Família de Levi, que a gente tem os levitas,
né? Os levitas eram os descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó, uma das tribos de Israel. E nós fazemos parte dessa linhagem sacerdotal em Cristo Jesus. Um pouco de teologia sistemática aqui. Quais são os 3 ofícios de Jesus, que Jesus executou, que ele cumpriu? Sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, profeta e rei. Essas 3 coisas se cumprem de forma plena em Cristo Jesus. E aí, quando nós nos tornamos um em Cristo Jesus, nós exercemos o sacerdócio. E aí a reforma restaurou isso na história da igreja, o sacerdócio universal de todos os crentes. Qual o papel do sacerdote? Eu posso falar direto com Deus. Eu não preciso de alguém entre eu e Deus, a não ser Jesus Cristo, né, para cumprir esse papel. Então, eu exerço o sacerdócio. Eu sou profeta, você é profeta. O ofício profético, ele se cumpre de que forma? Qual que é o papel do profeta? Falar em nome de Deus. Falar em nome de Deus. Não pensa no profeta como alguém que adivinha o futuro ou profetiza o futuro, não. O papel do profeta básico não é esse. Alguns profetas até fizeram isso. Mas quando alguém aparece aí para você e diz: eu sou profeta e eu estou falando que Deus mandou falar isso e isso para você, cuidado com isso. Tem muita gente que se diz profeta aí e só dá profetada. Não tem nada a ver com profecia. Profecia é falar as coisas em nome do Senhor, mas coisas que de fato vieram do Senhor. E aí nós temos, como bons presbiterianos, né, nós nos firmamos no quê? Nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Aquilo que já nos foi dado para falar em nome do Senhor, nós temos aqui. Então, quando o Rafael ou qualquer outro assume esse lugar aqui e vai ensinar e vai pregar a palavra de Deus, a gente poderia dizer, a gente não usa essa linguagem, mas a gente poderia dizer, ele está profetizando. Profetizando não é, olha, amanhã vai acontecer isso, cuidado, depois de amanhã é aquilo. Profetizando é, eu estou anunciando a palavra de Deus. E como nós fazemos isso na perspectiva prática? Como que nós fazemos isso? E aí eu estou falando de mim e de você. Quando que você é profeta? Um profeta de Deus? Na prática? Todo dia, queridos, todo dia. Quando você anuncia de alguma forma o que Deus quer que o mundo saiba, que as pessoas saibam que você vive, que o outro vive de acordo com a palavra de Deus, você está vivendo como profeta. E você está vivendo também como rei, porque Jesus, ele cumpriu esse ofício de rei, de ser senhor. E nele nós somos súditos, né? Nós fazemos parte da família real, mas nós não somos o rei, nós fazemos parte da família, uma família de nobreza, e eu coloquei algumas coisas aqui, né, da família real, né, uma família real que é chamada para quê? Para servir, que é uma família real cheia de dignidade para ocupar aquela posição. E nós somos chamados então filhos de Deus. Então, queridos, se nós olhamos para a igreja, e aí o nosso foco é que, como igreja, nós precisamos saber quem nós somos. Quem nós somos.
E aí nós temos essas 3 imagens para a gente lembrar quem nós somos, né? A imagem do casamento, né? O encontro do noivo com a noiva, o exército, né? O bom soldado de Cristo, individualmente, mas como igreja, o bom soldado de Cristo, e a família real, o sacerdócio real, esse vínculo, sermos adotados à família de Deus, e aí nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, e nós exercemos em Cristo Jesus os seus ofícios, porque eles nos foram imputados, né, quando nós vivemos. Aliás, primeiro, quando nós temos essa consciência de que fomos adotados a essa família, a família da fé, a igreja do Senhor Jesus, e fazendo parte dessa família, nós exercemos inclusive esse ofício real, né, no sentido de fazermos parte da própria família. Alguma pergunta dessas 3 figuras? Beleza. Concluindo, apenas algumas afirmações aqui para a gente terminar. Em primeiro lugar, a igreja não é apenas um local de reunião, mas ela faz parte dela um povo peregrino, que são, acima de tudo, cidadãos dos céus. Nós não podemos nos esquecer de que a igreja, nós não somos apenas um local de reunião, embora a gente tenha um local de reunião, e aí nós podemos falar sem nenhum problema, eu vou na igreja, referindo-se a esse local do encontro. Mas antes de tudo, a gente tem que lembrar dessa igreja com I maiúsculo, né? Eu faço parte, né? A cidade que nós aguardamos não é a cidade perfeita da terra. Nós aguardamos uma cidade que tem fundamentos no próprio céu e que foi criada pelo Senhor. Estamos aqui por um tempo e devemos manter o coração de noiva para Cristo. Estamos aqui por um tempo. É por um tempo, queridos. Nós não vamos estar aqui para sempre. Nós não estaremos aqui para sempre. A gente tem que ter essa consciência. Para nós, eu sei que ninguém gosta de ficar falando de morte, por exemplo. Porque a morte é um soco no estômago, né? A morte é um negócio assim, que a vida inteira da humanidade, isso, mas o ser humano nunca se acostumou por isso, porque a morte é a lembrança mais viva, a lembrança mais contínua do nosso pecado, do resultado do nosso distanciamento de Deus. Então a morte é para lembrar a gente, viu, o que aconteceu, aquele negócio lá que Adão e Eva fizeram, olha, está aí, para você não esquecer, né? E a gente é lembrado disso. Agora, queridos, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ser negativista, né? No sentido de só olhar a vida, né, nessa perspectiva da morte. Pelo contrário, mas a gente não precisa ter medo de falar sobre isso, né? A gente precisa lembrar dessa realidade com naturalidade, né? Sem medo, sem fazer auê em cima, mas lembrando, né, de que nós não somos daqui, que nós somos do alto, né? Nós somos cidadãos dos céus. Lá é a nossa pátria, aqui a gente é peregrino, aqui a gente é só viajante, né? E quando você lê Êxodo, o livro do Êxodo, o livro da saída do povo do Egito para chegar na terra prometida, essa é a maior metáfora que nós temos nas escrituras, da nossa experiência aqui. A gente está no meio do deserto, a gente está caminhando pelo deserto, mas os meus olhos estão voltados lá para o meu destino, lá onde eu quero chegar. E eu estou no deserto, e caminhar no deserto não é um negócio fácil, não é simples, é cheio de surpresas, faltam as coisas, a viagem fica no meio do caminho para muitos, mas a gente olha lá para frente, onde eu vou chegar? Eu sou cidadão daquele lugar, lá é a minha terra, lá é a minha pátria. E nós não podemos esquecer dessa perspectiva do céu.
Eu já vi pastores falarem que a gente não tem que falar desse negócio de céu, porque esse negócio de céu é só uma desculpa para não ser responsável com as coisas da terra. Não concordo nem um pouco, porque quanto mais nós lembramos do céu, mais responsáveis nós nos tornamos com as coisas da terra. Às vezes nós somos irresponsáveis com as coisas da terra, porque a gente acha que a vida, não, a vida é aqui mesmo, a gente é igual passarinho, já ouvi isso, né? Sei se você, não, a gente é igual passarinho, a gente está aqui, de repente parou de piar, o que aconteceu? Morreu, acabou. Não. Então eu creio que lembrar dessa nossa cidadania como igreja é aquilo que vai nos trazer talvez a maior responsabilidade nossa na terra, né? Não como uma justificativa para fazer de qualquer jeito, né? E a terceira coisa, a gente não pode nunca esquecer que a igreja existe para uma coisa muito maior, que é a glória de Deus, que é a glória de Deus. E aí, queridos, só para terminar, e quando a gente olha para essas coisas, nós não podemos esquecer desse grande papel da igreja. Quando a gente olha para a lua, né? A lua não tem brilho próprio. A lua não brilha porque ela tem uma luz qualquer. A lua brilha porque a luz do sol reflete nela. E quando a gente vê a lua brilhando, é porque ali tem luz do sol, né? Quando a lua não aparece, é porque tem alguma coisa que impede esse brilho de refletir ou da gente enxergar. Às vezes está refletindo, a gente não enxerga, né? Mas tem alguma coisa que impede esse brilho refletir na lua e se tornar visível. E é assim também com a nossa vida. Como igreja, nós estamos aqui para refletir a glória que é de Deus, a luz que é de Deus, e nós brilhamos apenas reflexo da presença de Deus, da presença de Jesus. A igreja não tem brilho próprio. A igreja é como a lua, ela está aqui para refletir a luz da glória de Jesus, e por isso a gente vive em função dele, para que através de nós a glória do Senhor Jesus se manifeste sobre a terra. Então a igreja, para ser uma igreja irresistível, ela não pode esquecer de quem ela é, né? E hoje nós vimos que a igreja, ela é igreja com I maiúsculo, igreja com I minúsculo. A igreja é noiva, a igreja é exército, e a igreja é família real ou sacerdócio real, como os irmãos preferirem, tá certo? E isso tudo para refletir a glória daquele que é o cabeça da igreja. Amém? Amém. Que a gente não se esqueça dessas coisas, que quando a gente falar eu vou à igreja, a gente pode até estar falando eu vou lá na igreja hoje às 6 horas para o nosso culto, ótimo, mas que a gente não esqueça dessas coisas que são muito maiores na existência da igreja, que dá o verdadeiro significado para nós. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Faz tempo que vocês estão assentados aí, para a gente orar encerrando. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te glorificamos por quem somos e por quem o Senhor escolheu e a forma como o Senhor escolheu que nós vivêssemos. Não permita, ó Deus, que nós nos esqueçamos da nossa identidade como povo de Deus, acima de tudo, de que dessa característica divina que recai sobre nós como comunidade da fé. Temos plena convicção de que o Senhor foi quem nos chamou, o Senhor quem nos trouxe para fazermos parte dessa família específica de fé, que é a nossa igreja local. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça com que o nosso coração esteja sempre aberto, para que nós não nos esqueçamos de quem somos de fato, mas que cumpramos naquilo que
temos em cada encontro, em cada reunião, em cada decisão, em cada atividade, que a gente cumpra o propósito maior de manifestar a glória do Senhor na terra, no nosso meio, em favor de outras pessoas. Que assim, ó Deus, o Senhor se agrade de nós, que os céus olhem para nós e se alegre, ó Deus, por estarmos cumprindo o nosso papel naquilo que o Senhor colocou como missão e intenção no coração das nossas. Leva-nos agora, ó Deus, na Tua paz, dá-nos um dia cheio da Tua presença, um dia em que sejamos de fato conduzidos pelo Senhor e que o nosso coração tenha essa experiência da Tua companhia, da Tua presença, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe, vão em paz até às 18, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Aproveite o dia aí, tira uma sonequinha à tarde, dê uma descansadinha.